Hello, friends. Good evening. Não, good afternoon. Bom, pessoal, agora vai fazer o segundo EC episódio 2. E se Cliff Jumper aparecesse nos filmes? Vai ser o Cliff Jumper, tá? Vocês estão surpresos com isso, né? Quem vocês pensavam que fosse? Pensar que fosse se o Ratchet não morresse? Ou... sei lá... ou deixa eu ver... do Starscream ter mais importância, dele ficar vivo em todos os filmes. Mas não vai ser isso não, vai ser do Cliff Jumper. Se vocês estão surpresos com isso. Entenderam? E ainda não vou revelar de quem é o Toy, que eu vou fazer review da Siege, tá? Não vou revelar. Só quando chegar, quando eu fazer a revisão, aí que vocês vão saber. Mas antes não. Esse é o personagem principal da minha segunda história, o Cliff Jumper. Ok, pessoal? Mas agora, tá, eu vou fazer esse dele e vão imaginando as cenas, tá? Mas vamos para o vídeo, que é isso que interessa. Cliff Jumper chega na Terra junto com os outros Autobots no lugar de Jazz. E ele é o Tenente Autobot. E ele é irritado e sem paciência. Tanto que ele coleta informações dos restos dos inimigos ao invés de espioná-los. Né? É isso mesmo. Essa é a personalidade dele, tá? Que ele... bom, pelo menos que deveria ser, né? Se ele aparecesse no filme. Deveria ser essa personalidade, mas... como ele foi descartado... aí trocou pelo Jazz, né? Então ele não ficou assim, né? Cliff Jumper luta contra o setor 7. Mas acaba testemunhando Bumblebee sendo capturado e ele pede pro Optimus para salvarem Bumblebee. Mas Optimus pede para deixar eles irem e Cliff Jumper fica bravo. Algumas horas depois, ele discute com Optimus por deixarem eles capturarem Bumblebee, já que Bumblebee e Cliff Jumper são irmãos, por isso são tão parecidos. Mas depois que Optimus diz que eles devem proteger a humanidade e que Bumblebee conseguirá escapar, Cliff Jumper acaba concordando e eles se transformam. Na batalha de Mission City, ele luta contra Blackout por um tempo. Depois ajuda Ironhide e Ratchet a lutarem contra Brawl, que eles acabam sendo feridos por Starscream, mas sobrevivem. Depois da morte de Megatron, ele fica aliviado quando vê que a batalha acabou, e fica muito feliz quando Bumblebee volta a falar. 2 anos depois, ele persegue Sideways em Xangai, com Cliff Jumper atirando em Sideways, mas Sideways dá um golpe e com um mangal em Cliff Jumper, então Cliff Jumper não consegue acompanhá-lo. O Sideways e tem mangal, tá? Que é pelo mesmo Transformers Revenge of the Fallen no PlayStation 2. Se deixar ele parado em algumas cutscenes, ele mostra ela aqui girando o mangal. Depois ele vê Sideswipe partir Sideways ao meio. E fica bravo por ele não parti-lo ao meio antes. Dias depois, ele vê Optimus ser morto por Megatron. E luta contra ele e Starscream brevemente. Depois eles fogem. Depois, na base da Nest, ele fica triste por Optimus morrer. Então ele entra em um dos aviões para ir para o Egito, mas acaba não gostando, pois ele pensa que está numa prisão aérea. Tá, bom, eu acho que vocês estão dando risada, né? Pode rir, é esse o motivo. Né, bom, é pra rir mesmo, tá? É pra rir se vocês acharam isso engraçado, tá? Se achar engraçado, pode rir, não tem problema. Ele então ajuda os outros na batalha do Egito, mas no meio da batalha ele encontra seu velho rival Stockade, um Decepticon obediente a ordens. E antes ele e Cliff Jumper eram amigos, mas Stockade tentou matar Cliff Jumper e eles começam uma longa luta. Na batalha, Cliff Jumper e Stockade vão dando vários golpes um no outro e atirando um no outro. Com a batalha terminando quando Cliff Jumper acerta um soco que derruba Stockade no chão. E Cliff Jumper escapa do bombardeio. E Stockade presumivelmente sendo destruído no bombardeio.
E antes que vocês fiquem bravos de eu não usar muito Stockade, esperem um pouco. Vocês têm um vídeo todo antes de reclamar que eu não usei muito ele. Depois do bombardeio, ele vê o Optimus Prime voltar à vida, ficando surpreso com isso. Mas é atacado por Fallen, mas sobrevive. 2 anos depois, o mundo sabe da existência dos Transformers, e Cliff Jumper está muito bravo, porque muitas pessoas pedem autógrafo dele e ele odeia isso. Numa missão de invadir uma base secreta, que para quem não lembra, no filme era em Chernobyl. Ele vê Driller saindo do chão e tenta atacá-lo, mas não consegue e ele se assusta quando Shockwave aparece. Quando ele está na estrada, protegendo Sentinel Prime, ele ativa seu modo Stealth para atirar em Ratchet para Mirage jogá-lo contra um carro. Depois ele volta para a base da Nest. Tá, mas é modo Stealth, não é modo Stealth. TH não tem som de F, tá? É som de T com língua presa, T ou D com língua presa, mas nunca som de F, tá? Nunca tem som de F, nunca, tá? Nunca. Quando ele está na base da Nest, Sentinel Prime traz os Autobots matando Ironhide e os gêmeos. E Sentinel Prime tenta matar Cliff Jumper, mas ele escapa. Mas depois ele e os Autobots são mandados para fora da Terra. Mas Starscream destrói a nave, aparentemente matando a todos. Depois ele revela que está vivo, porque eles pularam da nave. E o Roadbuster revela que eles nem entraram na nave. Quem não lembra foi isso. Durante a batalha, ele tenta resgatar os outros, mas uma imagem misteriosa o ataca, que revela ser Stockade, que diz que ele conseguiu fugir do bombardeio e ser consertado, e que está pronto para matar Cliff Jumper e testemunha o Jack ser executado. Quando Soundwave vai executar Bumblebee, com o Cliff Jumper quase chorando, que eles choram mesmo, tá? Eu já falei no terceiro V, e vai estar aqui no card. Só que só não foi relacionado ao Cliff Jumper, mas eles choram mesmo, tá? Os Transformers conseguem chorar sim. As naves começam a cair, porque o Willy e Brains danificaram a nave mãe. E ele começa a sua batalha final contra Stockade. Em sua batalha final contra Stockade, ele acerta Stockade com vários golpes, sendo ferido pelos tiros de Stockade. Então ele pede para Sideswipe jogar uma das espadas para ele. Então Sideswipe joga a espada direita para Cliff Jumper, do qual corta a perna direita e o braço esquerdo de Stockade, onde estava a arma que Stockade estava usando. Depois Cliff Jumper diz a ele que ele o matará por tudo que ele fez ele passar, como as torturas em Cybertron. Então Cliff Jumper decapita Stockade, matando ele de uma vez por todas. E ele devolve a espada para Sideswipe. Mas o primeiro ele, aqui que eu falei, antes do Face, é o Stockade. Depois do Face é o Cliff Jumper, tá? Durante a batalha, um caça dispara um míssil contra Bumblebee, mas Cliff Jumper se joga na frente e fica muito ferido. Então Bumblebee pede ajuda para Ratchet, mas Cliff Jumper diz que não há tempo dele ser salvo, mas que ele poderá finalmente descansar em paz, e que ele sempre estará nas memórias de todos. Então Cliff Jumper morre pelos ferimentos. Depois que a batalha acaba, Cliff Jumper recebe um gesto de honra e é homenageado pelos Autobots e pelos soldados, depois de seu corpo ser enterrado num caixão de metal e ser jogado na água. 3 anos depois, ele aparece em uma carta com X vermelho, indicando a sua morte. E mais 3 anos depois, Bumblebee diz que ele sente muita falta dele e queria que Cliff Jumper estivesse vivo, já que eles eram irmãos. Personagens: Cliff Jumper, o principal, Optimus Prime, Bumblebee, Ironhide, Ratchet, Skids, Mudflap, Sideswipe, Sentinel Prime, Wreckers, Littlefoot, Roadbuster, Topspin, Wheeljack, Mirage, Blackout, Starscream, Megatron, Sideways, Stockade, Soldados Protoformas, Megatronus Prime, conhecido como Fallen, Driller, Shockwave e Dreads, Crowbar, Hatchet e Crankcase. Autor Silverbolt BR, que sou eu.
A razão de ter criado essa história foi para imaginar como se esse Cliff Jumper aparecesse nos filmes ao invés do Jazz. Ok, pessoal? Tá, essa foi a história. E também não insistem de... Não fiquem aí falando, revela qual vai ser o toy logo. Não vou revelar antes de fazer a review. Não vou revelar. Só quando fazer a review. Quando chegar a hora, não chegar o tempo que eu vou fazer, mas antes de fazer, não, tá? Mas por hoje é isso. Espero que todos vocês tenham gostado. Deem um like, compartilhem o vídeo com seus amigos, se inscrevam no canal. Valeu e falou!